Bem-vindo ao programa Hora do Estudo Bíblico, com o doutor e professor Lehmann Strauss. Este estudo é o resultado do tempo pessoal com o Senhor, da experiência de ministério pastoral e das conferências bíblicas do Dr. Lehmann Strauss, que nos instrui e encoraja com o ensino da Palavra de Deus. Agora com você, Hora do Estudo Bíblico, na apresentação de Aurélio Campos. Bem-vindos ao programa Hora de Estudo Bíblico. É um prazer, uma alegria compartilhar com você este estudo da Palavra de Deus. Por favor, abra sua Bíblia em Efésios capítulo 5. Hoje começaremos com o estudo do versículo 5. Efésios 5, versículo 5. Mas antes de estudarmos a Palavra de Deus, vamos orar. Pai, nós te agradecemos por mais um dia de vida que o Senhor nos concede. Senhor, as nossas circunstâncias e condições nem sempre trazem alegria e felicidade, mas te agradecemos porque a nossa alegria vem de ti, Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. Te louvamos, Pai, porque podemos ser uma pequena parte em tua grande obra, como membros do corpo de Cristo. Agora nós oramos por todos aqueles que nos ouvem. Senhor, o que o nosso coração deseja é que tua palavra seja comunicada no poder do Espírito Santo, para aqueles que nos ouvem neste momento e possam ver a verdade e reconhecer suas necessidades emocionais e espirituais. Seja qual for a necessidade presente nos corações e vidas de cada ouvinte, usa a tua palavra, Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém. Efésios capítulo 5, nos primeiros 4 versículos, Paulo está dizendo que o crente deve andar em amor. No versículo 2, ele mostra Cristo como nosso modelo. Depois, nos versículos 3 e 4, ele mostra algumas coisas que não devemos fazer. Imoralidade sexual, toda imundícia e cobiça. Versículo 3. Obscenidades, conversas tolas, gracejos morais. Capítulo 4. Paulo diz que essas coisas não são convenientes se você quiser usar suas palavras, se você quiser falar, dê graças a Deus. No versículo 5 ele começa recordando aos leitores que o que ele está dizendo não é algo novo, porque bem sabeis isto, vocês sabem, diz Paulo, porque bem sabeis isto, que nenhum devasso ou impuro ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Versículo 5. As palavras e os atos dos pecadores são tão vazios quanto seus corações, os quais estão vazios da graça e do amor de Deus. Aqueles que vivem na escuridão, em escuridão espiritual, estão condenados a passar a eternidade no inferno. Alguns membros da igreja e alguns cristãos professos acham que vão para o céu, apesar de suas palavras e atos pecaminosos. Paulo diz no versículo 6, ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Esta é a segunda vez que Paulo usa as palavras filhos da desobediência. Lembre-se que ele usou no capítulo 2, versículo 2. Ele estava se referindo à etapa anterior da salvação. E no capítulo 2, versículo 2, aparece também pela primeira vez a palavra andar. Paulo disse, em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Agora ele usa esse termo novamente aqui no versículo de Efésios capítulo 5. Ele diz, ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Onde não existe uma fé genuína em Cristo, não há nenhuma evidência do cristianismo, nenhuma prática genuína de cristianidade. Mas onde há a verdadeira fé no Senhor Jesus, você verá o fruto, haverá uma evidência. O Senhor conhece os que são dele. 2 Timóteo 2,19 diz, o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Nós não podemos dizer que somos cristãos se a imoralidade sexual, a cobiça, a impureza, a obscenidade, a conversa tola, os gracejos morais, que não são convenientes, fazem parte de nossas vidas. Aliás, nós podemos dizer que somos cristãos, mas isso não prova que realmente somos. Agora o Senhor sabe se somos salvos ou não. Paulo diz a Timóteo na sua segunda epístola, para que aqueles que invocam o nome do Senhor Jesus se afastem da iniquidade.
Nossa sociedade hoje está corrompida, com todos os tipos de vulgaridade, imoralidade e obscenidade. E o fim de toda imoralidade, ou das pessoas envolvidas nisso, é a ira de Deus. Isto é o que Paulo está dizendo aqui, que a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência. E no versículo 7 diz: portanto, não participem com eles dessas coisas. Vocês são cristãos. Vocês não podem aceitar ser enganados desta forma. Os santos andam em amor. Agora ele muda do andar em amor para o andar na luz. A chave está aqui e é no versículo 8. Porque noutro tempo eres trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. No versículo 2 lemos: andai em amor. E no versículo 8, andai como filhos da luz. Aqui Paulo faz um contraste entre passado e presente do crente. No capítulo 2, versículo 1, ele diz: mortos em vossos delitos e pecados. No capítulo 2, Paulo leva o crente de volta ao tempo antes de sua conversão e ele lembra a forma como ele andava antes de ser salvo. Aqui, novamente, você tem um outro contraste entre as trevas e a luz. O foco é sempre o que somos agora em contraste com o que já fomos no passado. Éramos trevas, mas agora Paulo escreve que somos luz no Senhor. Portanto, não vamos ser participantes com os filhos da desobediência, os filhos das trevas. Existem dois grandes reinos no mundo hoje. Cada indivíduo está em um desses dois reinos. Por um lado, o reino de Satanás, a quem a Bíblia chama de o reino das trevas, essa escuridão moral e espiritual. Por outro lado está o reino do nosso Senhor, que se chama o reino da luz. Agora os incrédulos estão sob o domínio das trevas deste mundo. Quando chegamos em Efésios capítulo 6, versículo 12, vemos o seguinte: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Satanás e seus demônios são os príncipes das trevas deste mundo. E aqueles que não são salvos estão no reino das trevas e, portanto, eles preferem a escuridão. Escuridão intelectual e escuridão moral. João 3:19. Os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. É normal para aqueles que não são salvos desfrutar do reino das trevas. Eles fazem parte do reino das trevas. Observe que Paulo diz que as pessoas não apenas estão nas trevas, mas são trevas. Isso é algo muito importante aqui. Efésios 5:8 diz: porque noutro tempo eres trevas, mas agora sois luz no Senhor. Não apenas estamos nas trevas se não somos salvos, mas somos trevas. Veja, trevas significa ignorância. E cada pessoa não salva está nas trevas. Por isso, Paulo escreveu em 1 Coríntios 2,14: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. O reino de Cristo é o reino de luz. Como você pode ver, o homem não salvo pratica as obras das trevas, por isso é tudo o que ele sabe. Ele vive no reino das trevas. Todos estávamos no reino das trevas, mas quando Cristo, que é a luz do mundo, entrou em nossos corações, fomos imediatamente retirados do poder das trevas para o reino do Filho amado de Deus. Colossenses 1:13. Quando fomos regenerados, fomos mudados de muitas maneiras. Uma das mudanças foi sair do reino das trevas, de Satanás, e entrar no reino de luz, do amado Filho de Deus. Em 2 Coríntios 4:6 lemos: porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Jesus Cristo. Agora que estamos na família de Deus, vamos andar como filhos da luz. Não vamos mais praticar essas coisas, das quais agora nos envergonhamos. Creio que é importante que prestemos bastante atenção nisso. Devemos ter vergonha de fazer aquelas coisas que fazíamos quando não éramos salvos. Veja, a chegada da luz dissipou as trevas. Portanto, se envolver nessas coisas pelas quais a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência seria como voltar ao passado. As ações dos filhos de Deus devem ser
completamente separadas, distintas daquelas que pertencem aos incrédulos. Portanto, Paulo refresca a memória dos cristãos, fazendo um contraste entre a sua posição passada com a sua posição presente. Porque noutro tempo eres trevas, mas agora sois luz no Senhor. O Senhor disse aos seus discípulos em Mateus 5:14 e 16: Vós sois a luz do mundo, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Bem, há muitos tipos de escuridão no mundo, na área de pecado, sofrimento e tristeza. Ao invés de reclamarmos que nós vivemos no meio desta escuridão, devemos agradecer a Deus que nos colocou aqui para refletir a luz de Cristo, para brilhar no escuro e levar a bênção da luz do Evangelho para aqueles que nunca ouviram falar. Creio que os cristãos não devem queixar-se das condições em que o mundo está. As coisas que nós vemos no mundo hoje foram profetizadas pelo Senhor Jesus e pelos profetas do Antigo Testamento. Não vamos esperar uma utopia antes da volta do Senhor. Não vamos esperar ter um mundo sem guerra, ou um mundo onde não há ódio, onde todo mundo ama todo mundo. Isso não existe. Não vamos esperar um mundo com lei e ordem, com uma situação econômica em que todos compartilham. Este não é o plano de Deus antes do Senhor Jesus regressar. Querido amigo, não vamos nos queixar das más condições que prevalecem neste mundo. Graças a Deus estamos vivos hoje e, como filhos de Deus, vamos deixar a nossa luz brilhar em meio às trevas em que vivemos. Vamos levar a verdade da luz do Evangelho para as pessoas que nunca ouviram falar dele. E que alegria estar vivo em dias como estes. Eu não reclamo da economia. A situação econômica, eu tenho certeza, não é boa e vai se tornar cada vez pior, mas eu não posso reclamar. Bem, a nossa luz deve ser colocada num lugar de destaque, como diz Mateus 5,15. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Precisamos estar cheios com o óleo do Espírito Santo e manter as nossas candeias bem iluminadas. Não para que as pessoas nos vejam, mas vejam a Cristo, para que Ele e o Pai sejam glorificados. Mateus 5,16 diz: Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Nós não estamos aqui para chamar a atenção sobre nós. Estamos aqui para exaltar e para glorificar a Cristo. Jesus disse em João 12:32: E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. Quando a nossa luz brilha, não é para dizer: ei, olha como eu sou, olhem para mim. Não, não é isso. Quando a nossa luz brilha, deve dizer: ei, olhem para Ele, olhem para Cristo. Repito, nós não estamos aqui para chamar a atenção para nós mesmos. Nós, todos queremos que as pessoas falem bem de nós. Eu sei disso. Quando eu viajo para pregar em algum lugar, eu não gosto quando as pessoas me criticam. Eu quero que as pessoas falem bem de mim. Bem, todos nós queremos isso, não é verdade? Eu não gosto quando eu recebo uma carta de um ouvinte que me critica. Eu gosto de cartas que me dizem: obrigado por seu ministério, você é uma bênção. Eu aprecio isso. Eu quero que as pessoas pensem bem de mim e do meu ministério, mas meu objetivo não é fazer com que as pessoas olhem para mim e falem bem de mim. O meu propósito, a minha intenção, a minha ambição, o meu desejo é exaltar o nome do Senhor Jesus Cristo, a luz do mundo, que as pessoas dirijam a atenção para Ele e vejam quão maravilhoso Ele é. Eu não estou preocupado com elogios, ou que digam como eu sou bom. O diabo já me disse isso faz muito tempo. Eu quero que as pessoas digam que a palavra foi uma bênção. Portanto, nunca deixe a covardia, a negligência, o comprometimento ocultar a luz. Paulo disse em 2 Coríntios 4:3: Mas, se ainda o vosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto. O Senhor Jesus fez um comentário sobre o João Batista em João capítulo 5, versículo 35, que eu gosto muito, e diz: Ele era a candeia que ardia e alumiava. Você quer brilhar para o Senhor Jesus Cristo hoje? Eu quero. Bem, se desejamos isso, devemos estar dispostos a queimar. Brilhar pede sacrifício. Ouvimos falar sobre a crise de energia. Bem, se queremos ter luz em nossas cidades, em nossas casas, precisamos ter energia. Você precisa queimar energia para brilhar. Amados,
Se nossas luzes vão brilhar, então precisamos ser queimados? E que privilégio ser um cristão em um momento como este. Quando Cristo disse, eu sou a luz do mundo, ele se dirigiu aos seus discípulos e disse, vós sois a luz do mundo. Ele sabia que estava voltando para o céu para estar com o Pai. Ele sabia que a sua luz deixaria este mundo e voltaria para o céu. Por isso, ele transmitiu sua luz para aqueles que nasceram de novo. O Espírito Santo habita em você, portanto, você possui a mesma natureza de Deus. Agora você é a luz deste mundo. Em sua ausência devemos brilhar em seu lugar. Filipenses 2,15 diz, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Provérbios 4,18 diz, mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Esses são os que foram justificados. Querido irmão, nós fomos justificados. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 5, versículo 1. Aqueles que foram justificados devem brilhar como astros na escuridão. Brilhar mais e mais até ser dia perfeito, até o dia do Senhor Jesus Cristo retornar. Andar em amor, andar na luz. Vamos ver o versículo 9. Porque o fruto do Espírito. Em outra tradução lemos, o fruto da luz. Neste contexto estou inclinado a concordar com esta tradução. Lembre-se que ele está falando sobre a luz. No versículo 8 diz, agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz, porque o fruto do Espírito está. Quais são as características do cristão que manifesta o fruto da luz, ou o fruto do Espírito? Bem, temos 3 deles, a justiça, a bondade e a verdade. Vamos ver sobre a bondade. O que é a bondade? É a benignidade em ação, é ser benevolente, é se preocupar com as necessidades dos outros. Esta é uma virtude que deve caracterizar todos os cristãos que são filhos da luz. É o fruto pelo qual os crentes se distinguem daqueles que vivem nas trevas. A bondade em ação é o resultado natural da luz espiritual. Vamos deixar ela fazer parte de nós. A nossa luz não está apagada pelo egoísmo. Bem, conhecemos muitas pessoas que não são salvas e são moralmente boas, são bondosas. Agora, se há tanta bondade entre aqueles que não são salvos, então a bondade também deve estar presente em nós, cristãos, todos os momentos e em todas as circunstâncias. Amados, se andarmos na luz, esse tipo de bondade vai se manifestar em nossa própria experiência diária. Bem, eu gostaria de continuar, mas eu preciso concluir aqui. Vamos continuar com o nosso estudo em nosso próximo programa. Obrigado por ouvir o estudo de hoje. Que Deus o abençoe e seja luz para que possa brilhar cada vez mais e mais neste mundo. Você ouviu Hora do Estudo Bíblico com o professor e doutor Lehmann Strauss, na apresentação de Aurélio Campos. Se você deseja ouvir novamente esta mensagem, visite a nossa página na internet www.bbnradio.org. Fica o convite para você nos acompanhar amanhã, neste mesmo horário, aqui na BBN. Hora do Estudo Bíblico é uma produção da BBN.